Esse vídeo começa há alguns anos no passado. Para ser mais exato, 16 anos, em 2010, o ano que a minha história com Vinland Saga começou. Nessa época eu estava terminando o ensino médio e não tinha muita ideia do que fazer. Gostava de passar a maior parte do meu tempo lendo mangás. Eu lia muito Bakuman, Naruto e, claro, One Piece. Eu já era fanático na época. E estava começando a ter os meus gostos mudados por mangá seinen. O que, quando você descobre esse conceito, que sei lá que conceito é esse, mas a primeira vez que você ouve falar dele, você fica um pouco, nossa, estou descobrindo um mundo novo aqui. E foi nessa que eu caí no colo de Vinland Saga. No começo, ele não me pegou de primeira, mas com o passar do tempo e continuando acompanhando a obra, aos poucos ela foi me cativando. E hoje eu posso dizer que tanto ela quanto One Piece são as obras que me guiaram nesses últimos anos. Eu consigo olhar para trás e lembrar em alguns momentos da minha vida e linkar isso com o capítulo do mês que tinha sido lançado com Vinland Saga. E após 15 anos, no ano de 2025, Vinland Saga finalmente terminou. E traz aquela sensação de ciclo se fechando, sabe? Então eu decidi fazer uma mini comemoração, mais pra mim do que qualquer outra coisa. O sentimento de que algo que eu acompanhei por tanto tempo agora acabou é muito estranho, sabe? Eu provavelmente só vou viver novamente isso com One Piece. Se é que One Piece vai acabar, né? Então eu vou fazer alguns vídeos, esse sendo o primeiro, contando e analisando a maravilhosa obra que a Nona Arte produziu, chamado Vinland Saga. Vinland Saga é um mangá de vikings que se passa na Europa, na virada do primeiro milênio. Na história, acompanhamos Thorfinn, um garoto que viaja junto a um grupo de vikings mercenários. Entretanto, Thorfinn não faz parte desse grupo, ele tem uma relação muito mais complexa. Rapidamente já descobrimos que Thorfinn só está ali porque ele quer vingar a morte de seu pai, já que ele foi morto por Askeladd, o líder desse mesmo bando de mercenários. Mas Thorfinn não quer apenas matar Askeladd, ele quer derrotá-lo dentro de um duelo justo, já que o próprio pai de Thorfinn, Thors, foi morto após vencer Askeladd em um duelo. Mas Thorfinn tem um temperamento um pouco exagerado demais, e Askeladd aproveita essas situações. Ele sempre pede para que, caso o Thorfinn queira ainda duelar com ele, ele precisa trazer um prêmio para Askeladd, algumas vezes a cabeça de um general inimigo. Na primeira parte da história, somos apresentados a esses personagens e a situação que Thorfinn se encontra. Depois de mais uma temporada de saques bem sucedida, o grupo de mercenários voltam ao seu assentamento, uma pequena vila que é administrado por Gorn, um homem que só pensa em dinheiro. Vemos também como que a cultura viking funciona e como ela toda é moldada dentro do mercado da guerra, já que com o inverno as provisões vão ficando cada vez mais escassas. Então, durante a temporada mais amena, os vikings têm que procurar outros locais para saquear e conseguir trazer mantimento suficiente para passar mais o inverno. Gorn, com seu dinheiro, conseguiu uma nova escrava, a filha de um senhor feudal, que teve sua família arruinada com a guerra. Durante a conversa entre Gorn e Askeladd, Thorfinn aparece para cobrá-lo de mais um duelo, e vemos ali uma clara diferença de habilidade entre os dois. Por mais que Thorfinn seja um grande guerreiro, Askeladd é muito mais experiente e aproveita do temperamento de Thorfinn para derrotá-lo. Então chega a noite e Gorn prepara um gigantesco banquete para os guerreiros, mas Thorfinn decide se ausentar, já que ele não é parte do grupo. Na cabana, vemos um momento em que a escrava, por ainda não saber lidar com esse tipo de situação, acaba deixando alguns pratos caírem, e Gorn se enfurece com ela. Askeladd nota a ironia dessa cena, um escravo do dinheiro chicoteando uma escrava que ele conseguiu com esse mesmo dinheiro. É interessante notar que esses personagens estão presos dentro desse mundo viking, mas cada um à sua maneira. A escrava, que perdeu a sua família numa guerra, agora perde a sua liberdade, enquanto Gorn, que é escravo do dinheiro, acredita que ao tê-lo conseguirá a sua liberdade. Enquanto que Thorfinn também está preso dentro da sua própria vingança e da sua honra de guerreiro. E Askeladd enxerga toda essa ironia que todos eles vivem, mas ele não rejeita ela. O interessante é que, pelo menos em primeiro momento, ele aceita e a abraça, mas
não tá na hora de falar do Askeladd. Há 10 anos antes do momento que vimos agora, nós vemos Thorfinn crescendo numa pequena vila na Islândia, na borda do mundo conhecido pelos vikings. Ou pelo menos é o que eles acreditavam na época, já que no começo do flashback somos apresentados a Leif Erikson, um personagem que, assim como Thorfinn, também é baseado em um personagem da história real. No caso de Leif, ele é conhecido como o primeiro europeu a pisar na América. E em sua apresentação nós vemos o próprio Leif contando essa história aos jovens e crianças da vila, o que acabam tirando sarro deles, já que não consideram Leif um guerreiro de verdade, já que ele não vai para batalhas ou entra em guerras. Novamente mostrando como que essa cultura viking está enraizada até nas crianças, já que mostram pra gente também em alguns momentos eles brincando de serem guerreiros. Na manhã, Thors e Ylfa, filha mais velha de Thors, estão limpando o telhado e ela acaba se acidentando e caindo. Por sorte, havia muita neve embaixo, só que o que eles não esperavam é que ela encontra debaixo dessa neve um corpo semi-morto. Thors pega ele e leva para dentro da cabana e rapidamente eles já descobrem que esse corpo é de um escravo que provavelmente fugiu na tempestade de neve que aconteceu na noite anterior. Mesmo à beira da morte, ele consegue dizer algumas palavras e suplica para que eles não mandem ele de volta para o seu antigo dono, Halfdan. Então Thors conta para ele uma história. A história de um lugar, uma terra que fica ao longe, ao oeste, só que ela é quente e cheio de vida, conhecida como Vinland. O escravo ouve essa história e acaba se acalmando ouvindo as palavras de Thors, mas que em meio a essa conversa entra na cabana Halfdan, o dono do escravo. Thors tenta negociar com Halfdan, oferecendo para ele 3 ovelhas em troca do escravo, uma a mais do que Halfdan havia pago por ele. Mesmo assim ele nega essa e outras propostas, chegando até a 8 ovelhas jovens, o que de pouco adiantou, já que momentos depois o escravo acaba morrendo. Essa é a dura realidade que os vikings viviam naquele momento, onde desde o seu nascimento eles já estavam com seu destino selado e pouco podiam fazer quanto a isso. Alguns noruegueses das gerações passadas resolveram fugir disso e tentaram ir o mais longe possível, fundando essa vila na Islândia, mas que ainda assim não adiantou, já que a guerra os alcançaram. Um grupo de vikings, conhecido como os Jomsvikings, aparecem atrás de Thors, já que ele era o antigo líder desse grupo e que fugiu e também fingiu a sua morte. Descobrimos mais para frente que o motivo foi que quando sua primeira filha Ylfa nasceu, ele foi para a batalha e foi a primeira vez que ele sentiu medo da morte. E isso foi o estopim para ele ter mudado, o transformando em um tipo de pacifista. Ele começou a questionar o porquê da sua vida viking e não encontrou um motivo real para odiar o seu inimigo. Thors e Floki, atual líder dos Jomsvikings, conversam e Floki explica a ele que uma pequena vila na Inglaterra de vikings dinamarqueses foi atacado e muitos morreram, inclusive a irmã do rei Sven. E agora essa é a desculpa perfeita que ele tem para atacar a Inglaterra. Floki veio convocar Thors e alguns aldeões da vila para que eles fossem à guerra, e com isso Thors iria conseguir o seu perdão, já que a pena para quem deserta é a morte. Mas Floki já tinha outros planos. Ele já tinha contratado Askeladd e seu bando de mercenários para que matassem Thors durante a viagem, e assim os destinos de Thors, Askeladd e Thorfinn se cruzam pela primeira vez. Os homens da vila partem junto com Thors e Leif, e no meio do caminho Thors planeja se separar deles e deixando eles com Leif seguindo viagem para um outro caminho. No caminho eles descobrem que Thorfinn foi junto, escondido dentro do navio. Isso cria um sentimento conflitante em Thors, num primeiro momento com raiva e num segundo maravilhado, vendo o filho feliz ao ver o mar. Ao chegarem em uma pequena passagem, eles são emboscados pelos homens de Askeladd. Alguns arqueiros ficam em cima do desfiladeiro, enquanto o barco de Askeladd vem à frente, os fechando. A batalha é um verdadeiro massacre. Uma hora Thors batia, na outra os homens de Askeladd apanhavam. Thors luta de maneira bem única, mas praticamente sem matar ninguém, apenas os incapacitando. Mas a situação muda muito pouco, e Thors decide desafiar Askeladd a um duelo. Askeladd aceita, e temos uma das melhores batalhas dentro do mangá. Askeladd é inteligente e tenta pegá-lo de surpresa, mas Thors é melhor e acabam vencendo de maneira astuta. Ele rende Askeladd e pede para que ele admita a derrota, mas o orgulho de Askeladd na frente de seu bando
não permite fazê-lo. Então Thor sabe que ele terá que matá-lo. Aqui temos mais um grande momento na obra. Askeladd pergunta por que um homem tão habilidoso quanto Thor ficou 18 anos escondido na Islândia. Mas Thor o rebate, dizendo que ainda é muito imaturo, já que ele precisou utilizar a espada e, na visão dele, um guerreiro de verdade jamais precisaria da espada. A frase faz tanto pouco sentido para Askeladd quanto para nós, leitores. O que Thor queria dizer com isso? O que é um guerreiro de verdade? Bjorn, braço direito de Askeladd, ataca o barco e acaba rendendo Thorfinn, o que enfurece Thor, mas que mesmo assim não consegue desferir um golpe em Askeladd. Thor exige a Askeladd que ele seja clamado vencedor do duelo, e assim ele joga a sua espada ao mar, entregando a sua vida em troca da liberdade de seus companheiros. Askeladd aceita e dá o sinal aos seus arqueiros. Mesmo ele sendo um pirata que joga sujo, ele reconhece e dá valor a Thor, o vendo como um verdadeiro guerreiro. É fascinante o quão bem construído foi esse personagem, o que acabou sendo, através dele, a construção da temática principal de todo o mangá. Thor viveu grande parte de sua vida como um viking, e foi bem sucedido nessa tarefa. Mas ao perceber o quão insignificante era o mundo viking em contraste com outros valores como amor ou família, ele decide abandonar tudo isso em busca de se libertar do seu próprio destino. Mas, infelizmente, Thor estava preso às correntes da sua vida passada, e em algum momento ela o alcançou, e ele não foi capaz de superá-las. A morte, por mais honrosa que seja, implica que ele ainda não estava completo. Voltamos à timeline principal da história, agora 10 anos depois da campanha do rei Sven para unificar a Inglaterra. E essa tarefa já está quase completa, faltando apenas a grande cidade de Londres. Askeladd está trabalhando junto com o exército do rei, mas eles não conseguem vencer, porque principalmente tem um grande monstro do outro lado. Thorkel o Alto, um antigo capitão dos Jones Vikings, que apenas decidiu se unir aos ingleses porque parecia mais divertido. Askeladd manda Thorfinn derrotar o grande Thorkel, com o prêmio, como sempre, um duelo. Mas dessa vez, Thorfinn não era páreo para o seu inimigo, e acaba sendo derrotado. O rei Sven decide retirar todo o seu exército, deixando apenas 4.000 homens para o cerco a Londres, sendo comandados pelo seu filho. E assim conhecemos mais um dos personagens principais dessa história. Canute é o filho mais novo do rei, um jovem com um rosto afeminado, e quase nunca ouvimos ele falar, deixando essa tarefa para o Ragnar, o homem que o criou no lugar do rei. Canute é visto como um fraco, principalmente por ter sido criado dentro da religião cristã, a religião que já estava bem crescente dentro dos vikings na época. Sem experiência de batalha, Canute acaba sendo derrotado, e tanto ele quanto Ragnar e mais um padre bêbado acabam virando reféns de Thorkel. É interessante nessa parte a gente ver algumas das interações que os vikings têm com o padre e como eles não conseguem entender coisas normais do mundo como amor ou família. E também dá pra gente notar o quanto que os vikings são, a cultura viking é baseada em desejos básicos. Eu sinto fome, eu como. Eu sinto sede, eu bebo. Eu sinto desejo por alguém, eu pego. Basicamente é isso. A única coisa que vemos mais simbólica dentro dessa cultura é a relação deles com a batalha e com a honra, mas ainda assim de uma forma bem simplificada. Alguns sobreviventes dos Homens de Canute vão atrás de Thorkel na floresta, tentando resgatar o príncipe. Askeladd aproveita essa confusão e acaba ele sim conseguindo resgatá-lo, querendo ganhar um pouco de crédito e poder dentro da corte. Ele tem sucesso com a sua primeira parte do plano, mas acaba sendo perseguido por Thorkel e seus homens, e aos poucos vai ficando com menos opções de fuga. E é nesse momento que alguns aliados aparecem, os galeses, o que é estranho, já que nessa época, o país de Gales não tinha aliança ou nem atrito com nenhum outro reino ou nenhum outro exército. Mas eles decidem salvar Askeladd. Por quê? Acabamos de descobrir, ele tem não só o sangue da família real do país de Gales, como ele é um dos descendentes do lendário guerreiro Artorius, o Arthur. A passagem pelo país de Gales é bem rápida, apenas para eles conseguirem uma vantagem contra Thorkel. E Askeladd decide voltar ainda num território que é dominado pelos ingleses.
mas isso acaba colocando seu bando em risco debaixo dessa nevasca. O que, por sorte, eles encontram uma pequena vila de ingleses e eles podem honrar a sua cultura viking, saqueando e matando todo mundo. Os habitantes dessa vila são cristãos e estão se preparando para o dia do julgamento de Deus, que, de acordo com eles na época, aconteceria 1000 anos após a morte de Cristo. Vemos a família conversando sobre esse último dia, o dia do julgamento, e como que Deus irá separar os bons dos maus. Anne, a filha, tem medo de ser separada de sua família, já que ela acabou roubando um anel, mas ela não consegue se livrar dele. Mas essa culpa pode ter se tornado uma dádiva, pelo menos para ela, já que no momento de angústia ela acaba se afastando da vila, pelo menos um pouco, e é o momento exato que os vikings atacam e ela não participa do ataque. E esse é um momento bastante interessante, já que nós, leitores, estávamos aos poucos nos afeiçoando por Askeladd, e ali tem aquela quebra de ruptura e nos volta a lembrar que ele é o vilão da história. Eles tiram todos os habitantes da vila de dentro de suas casas, os cercam e simplesmente os massacram por completo, já que ninguém poderia estar vivo, pois senão a informação de que eles estavam ali chegaria a alguém. Só que Anne não participou do massacre e ela acabou sobrevivendo e sendo resgatada. Com essa valiosa informação que chegou a Thorkel, que ainda estava ali na Inglaterra, e eles voltam à perseguição. Askeladd quer se tornar o principal conselheiro do príncipe e assim ter uma influência maior dentro da corte. Porém, existe um empecilho. Ragnar está no caminho, então ele arma uma emboscada e acaba o matando. Mas sem antes de Ragnar passar uma informação valiosa a Askeladd. Ele informa que a corte está dividida. Para quem o rei deveria passar a coroa? O filho mais velho ou o filho mais novo? E todos ali veem o filho mais novo, Canute, como um homem fraco. Então, todo esse plano que o rei fez de colocar ele na linha de frente e participar do cerco a Londres era para que Canute morresse em batalha e assim ele não precisasse mais se preocupar com isso. Askeladd se encontra em mais um momento complicado, o que só piora quando seu bando começa a fazer um motim contra ele. Ele coloca Bjorn para fugir com o príncipe Canute e protegê-lo, enquanto ele sozinho enfrenta todo o seu bando. E eu acho que é mais ou menos nesse momento que acontece um dos melhores diálogos desse arco. Bjorn é perseguido e acaba sendo atacado, e a sua carroça acaba caindo. Então, tanto Canute quanto o padre, que também estava ali, se sentam ao chão e veem a batalha, com Bjorn enfrentando uns mais ou menos 10 homens. O vencedor ficará com Canute de refém. Canute ainda sofre com a perda de Ragnar, vendo que o único homem que o amou não existe mais. Mas o padre traz um questionamento a essa afirmação, novamente procurando pelo amor verdadeiro. Algo tão divino assim pode ser encontrado dentro da raça humana, a criação perfeita de Deus? Como pode Ragnar ter amado Canute, sendo que ele permitiu que todos os aldeões da vila fossem mortos para proteger a vida do príncipe? Podemos dar o nome a isso de amor? Enquanto o diálogo acontece, vemos as marcas da guerra em contraste com a beleza da natureza. Vemos restos mortais e destroços, e alguns sobreviventes pegando os espólios da guerra, que são botas e luvas de corpos decepados e decapitados. Alguns, inclusive, fazem jogos e brincadeiras com os restos mortais. Canute, vendo a situação, se entristece por perceber que o amor está em todos os locais, menos no coração humano. Os humanos foram expulsos do paraíso em troca de conhecimento e valor individual. Mas mesmo assim, eles são estimulados a procurar o amor. Canute se cansou. Já que eles foram expulsos do paraíso e não pode mais o alcançar, então agora ele irá fazer um paraíso aqui na Terra. Nesse momento, ele se transforma e toma as rédeas da sua situação e da sua própria vida. E ele vai de encontro a Thorkel. O fato da vida do príncipe não ter valor na visão do rei faz a missão de Thorkel ser insignificante. Mas o encontro revela a ele que agora o príncipe está mudado e está disposto a arriscar até a própria vida. E Thorkel percebe que ao seguir o príncipe, ele continuará em uma rota de colisão contra o rei, já que agora Canute não é mais uma criança. Ele fora relutante contra a ideia de que o rei tenha mandado ele para a morte, mas agora ele percebeu que o rei nunca o amou de verdade. Não porque Canute era só um backup, mas sim porque não existe amor no coração do homem. Então ele abraça o próprio destino e desperta o rei que havia adormecido dentro dele.
todos os personagens que apareceram na história, nenhum é mais importante do que Askeladd. Ele não só é o antagonista, como em grande parte da trama, ele também é o personagem principal, e que principalmente nos últimos capítulos carrega a história quase que inteira nas costas. E ao finalmente vermos ele contando a sua própria história, ele acaba também se tornando o protagonista dela. Pode parecer estranho, mas existe sim uma diferença entre protagonista e personagem principal. E olha só que interessante, eu tenho um short aqui mesmo no canal explicando essa diferença, mas basicamente ela se caracteriza entre o personagem que carrega os envolvimentos emocionais da história, o protagonista, enquanto o personagem que carrega a trama adiante, o personagem principal. Mas assim, não é obrigatório essa regra existir em todas as histórias ou estarem fundamentadas em dois personagens. Pode ser que o mesmo personagem carregue as duas, ou em algum momento ele carrega um lado, depois carrega o outro, como é o caso inclusive de Askeladd aqui. Não é uma regra que não pode ser quebrada, é só algo que a gente consegue identificar e caracterizar em momentos aqui e ali, como é o caso desse arco agora. Até então, Askeladd não era o ponto principal da história, mas assim que nós chegamos aqui, ele se torna. Ele, por grande parte, foi o personagem que empurrou a história adiante, mas nós não tínhamos um envolvimento emocional com os medos e dificuldades dele. Agora, ao contar a sua história, nós nos envolvemos com ele. Nesse momento, ele passa a ser o protagonista. Filho de uma escrava com um nobre, Askeladd teve que trabalhar desde cedo para cuidar de sua mãe doente. Enquanto seu pai, um exemplo de ideal viking, se o visse nem saberia que ele era o seu filho. O jovem, apesar de ter crescido dentro dessa cultura, nunca se identificou como tal, principalmente porque ele ouvia durante a noite as histórias que a sua mãe contava de sua terra natal, Gales. Na verdade, a mãe de Askeladd era filha da família real e descendia do grande rei e general Artorius, que, dizia a lenda, um dia iria voltar e libertar o seu povo. Askeladd cresceu acreditando nessa história, mas ele em nenhum momento não deixou de tomar as rédeas de sua própria vida, sempre querendo mudar e melhorar a sua e a da sua mãe. Ele já se mostrou desde pequeno ser um bom lutador, o que fez o seu pai notar a sua presença, o que acabou sendo um erro do seu pai, já que depois de 2 anos de Askeladd adquirindo a confiança dele e de seus irmãos, ele o matou e incriminou um de seus irmãos pela morte. Askeladd sabia muito bem em que mundo ele vivia e que os humanos, por mais que tentassem, nunca conseguiriam fugir de seus desejos primitivos. Apesar disso, ele não tenta quebrar essa corrente. Ele quer ser um elo forte e de valor dentro dela, se misturando aos desígnios dos valores vikings que operavam naquela região. O seu encontro com Thor foi a primeira vez que ele viu alguém que estava disposto a ir contra isso, disposto até a entregar a sua própria vida para não continuar no seu destino de matança. O encontro foi rápido, mas dava para perceber que o marcou durante toda a sua vida. Não a ponto de mudá-lo, mas de pensar se dava mesmo para quebrar essas correntes. Askeladd não se enganava. Ele odiava os vikings, mas não se colocava acima deles. Ele sabia que ele era tão cruel quanto eles, por isso ele se via parte da corrente. Entretanto, ele tinha os seus próprios desejos. Ele poderia fazer parte desse mundo, mas não o seu povo. Se existia algo de precioso no coração de Askeladd, era a terra natal de sua mãe, de um povo que vivia ao mesmo tempo longe e próximo desse mundo de crueldade. E Askeladd queria que isso continuasse assim. Proteger o povo galês enquanto as pessoas não percebessem a sua real intenção foi a coisa mais difícil que ele teve que enfrentar em toda a sua jornada. Askeladd era um excelente ator e sabia como ele devia se comportar na frente dos outros. Ele não podia deixar ninguém perceber as suas reais intenções, o que para ele era fácil, já que ali ele não tinha raiz nenhuma, então ele não se importava com nada. Quando a transformação de Canute acontece, Askeladd reconhece o olhar de Canute sendo o mesmo de Thor, o olhar daquele que não quer mais viver preso nessa corrente, que decidiu viver por conta própria e se decidir dentro do seu destino. Não que Canute tenha chegado à mesma conclusão que Thor, mas que ele
tenha encontrado a sua própria verdade. E essa verdade é a que permitia ele a quebrar a sua corrente. Vendo essa oportunidade, Askeladd decide seguir de fato o Canute, inclusive contando até a verdade do que aconteceu com Ragnar. Ter o rei, o futuro rei da Inglaterra, ao seu lado seria a melhor oportunidade de manter Gales segura. A corte estava dividida em relação à sucessão, e o rei decidira que Canute era o elo fraco. Os últimos capítulos desse arco nos entregam uma excelente história de intriga palaciana, não deixando nada a desejar a escritores como George R.R. Martin ou Bernard Cornwell. E no centro de tudo isso, manipulando tudo e todos, estava Askeladd, sendo o personagem principal que ele fora durante toda a história. O que, imagino eu, causou muita confusão aos leitores e principalmente a quem assistiu o anime de Vinland Saga. Agora na corte, Askeladd bola um plano de falsa tentativa de assassinato ao príncipe Canute, na frente de todo. Com isso, ele evita agora que o rei tente fazer algo contra Canute, sem que a própria população perceba que ele estava sendo perseguido dentro da corte. Assim, eles conseguem participar da cerimônia real sem o risco de receber uma emboscada. E de sobra, o rei precisa manter as aparências e não deixar ninguém perceber que ele está contra o seu próprio filho, dando a ele o poder de governar Mércia, a região mais forte e rica de toda a Inglaterra. Tudo estava indo de acordo com os planos de Askeladd, exceto por um porém. O rei Sven decide que, para manter o exército, o gigantesco exército dinamarquês e agora inglês unido, ele precisava continuar em campanhas de guerra e decidiu que o seu próximo alvo seria Gales. São em momentos como esse que grandes escritores mostram seu real talento, utilizando tudo o que foi construído para esse momento de choque contra o público, principalmente porque nós sabemos o quanto isso é importante para o personagem. E colocá-lo em um dilema que é tão intrínseco a ele, nos coloca de forma insegura e imerso dentro da história. E o mais importante do que criar uma situação como essa é o próximo passo. O que o personagem vai fazer para sair dela? São em momentos como esse que um escritor ou um roteirista menos capaz acaba se perdendo na história. Porque se ele não entregar algo que seja de real verdade do personagem, vai ficar falso, vai nos perder dentro da nossa suspensão de descrença. Um exemplo que eu gosto de dar é a famosa cena de Batman vs Superman, quando o Superman pede para que ele salve a sua mãe, quando o Batman estava prestes a matar o Superman. Só que ele não diz salve a minha mãe, ele diz save Martha, que coincidentemente era o nome da mãe do Batman. No papel, essa cena faz muito sentido. E temos vários vídeos e posts na internet que provam quanto essa cena é incrível. Mas a verdade é que ela não condiz com os personagens que foram construídos dentro deste filme. Soa falso. E toda virada que vem depois desse momento parece que a gente está vendo um outro filme completamente diferente. Um filme que é todo baseado no enfrentamento entre Batman versus Superman, em que os dois personagens são levados a um momento tão impactante que acaba meio que fugindo até da própria raiz deles nos quadrinhos ou de outras histórias, para que essa luta faça sentido. Então o momento de virada tem que ser tão grande, mas tão bem feito, tão bem construído, que se não for, vai perder a nossa suspensão de descrença. Vai soar falso. O que no caso acontece aqui, infelizmente. Acontece, né? Fazer o quê? Bom, essa é a situação que temos com Askeladd no momento. E vemos que ele, pela primeira vez, perde completamente o controle. Não que antes os planos dele deram sempre certo, né? Algumas vezes ele teve erros. Só que agora é diferente. Agora é pessoal. E são nesses momentos que uma boa história mostra o seu verdadeiro valor. E Vinland Saga é uma excelente história. Ainda tentando se manter calmo, Askeladd tenta convencer o rei, usando argumentos que fazem sentido. Inclusive, aproveitando do próprio público que estava vendo ali, ele começa a convencer a eles primeiro, antes de convencer o rei. E o rei percebe o valor que as palavras de Askeladd têm, mas também o valor que ele tem. O valor que ele teria se estivesse ao lado dele e não do príncipe. Então ele faz uma proposta para Askeladd, para que ele escolha entre Canute e Gales, imaginando que a sua verdadeira lealdade é com o seu país. E talvez ele tivesse sucesso nisso, mas o rei nunca teve ninguém para falar para ele o que ele pode ou não pode falar. E aqui ele comete um erro, tentando persuadir Askeladd. Ele diz saber que a mãe de Askeladd era uma escrava, e isso acaba acertando na cicatriz mais profunda dele.
o chamando de escravo. Askeladd passou a vida inteira suportando a raiva que ele sentia dos vikings, e o seu desejo pela volta do rei Arthur não é só um desejo de libertação, mas sim de vingança, de vingar o seu povo desses bárbaros que ele teve que conviver por toda a sua vida. Mas Askeladd estava cansado de esperar, e ele não podia permitir que o rei Sven continuasse sendo o rei desse povo. Ele reúne tudo que Askeladd considera desprezível nos nortenhos, e entre escolher Gallis e Canute, ele não vê outra opção a não ser escolher os dois. Ele enxerga no príncipe Canute alguém diferente, e que está disposto a tomar atitudes e fazer escolhas baseadas na lógica de liderar, e não no desejo de governar. Ele entrega uma verdadeira cena, e revela o seu verdadeiro nome, se dizendo ser o rei legítimo da Bretanha. Ele coloca em um único golpe um fim à vida do rei. E Canute percebe rápido que isso é apenas uma encenação. Então ele decide agir, colocando os seus homens contra Askeladd. Os 2 últimos capítulos do arco nos entrega um encerramento extremamente satisfatório. O primeiro, o capítulo 53, onde vemos os 3 principais personagens dessa história: Askeladd, Canute e Thorfinn. Esse último, que estava do lado de fora do salão, começa a ouvir os barulhos de algo que está acontecendo lá dentro e decide entrar. Quando ele entra, ele vê uma cena chocante. O Askeladd com uma espada na mão matando vários homens e gritando a plenos pulmões que ele é o rei legítimo da Bretanha. Canute também vê essa cena, mas sabe que é uma encenação. O que ele não sabia é que ele deveria agir. Thorfinn não acredita no que está vendo e grita a Askeladd, que ao percebê-lo, pede para ele não ir de encontro. Uma pequena distração, mas que foi o suficiente para que Canute aproximasse de Askeladd e desse uma estocada em seu coração. E enfim, chegamos ao último capítulo desse arco, com a morte daquele que agora se tornou o protagonista dessa história. Mas antes de se despedir, ele ainda tem um diálogo final com Thorfinn, entregando a sua vida para ele, para que ele possa dar um golpe final e finalmente se vingar. Só que após todos esses anos, Thorfinn criou sentimentos confusos e complexos com a sua própria situação. Ele sempre quis matar Askeladd, mas queria que fosse de maneira honrosa, uma regra que ele estabeleceu a si próprio, mas que foi tirada dele, o deixando sem nada. E nós temos apenas esse quadro do rosto dele, vazio, após Canute chamá-lo. Ele se move meio que automaticamente, cortando o rosto de Canute e deixando uma cicatriz nele. Mas nesse ponto, Thorfinn está acabado. Sua vida perdeu todo o sentido. E mesmo ele vendo Canute liderando os vikings como um rei de fato, a mente de Thorfinn começa a se apagar aos poucos, como se ele estivesse perdendo a conexão com a realidade, vendo toda a sua vida passar diante de seus olhos, deixando até a sua espada, o símbolo que ele sempre viu como algo que o ajudaria a derrotar os seus inimigos. Até ela ficou para trás. Agora ele não tem mais nada, apenas o vazio. Vinland Saga é uma história incrível, com vários pontos positivos, como a sua estrutura narrativa, planejamento, detalhes históricos e personagens. Mas tem uma característica nela que me pega em todas as histórias quando eu vejo: a coragem. A coragem de fazer escolhas difíceis. A coragem de desafiar o leitor e não deixar que ele faça uma leitura passiva na história. Usar o protagonista da história como um observador durante todo o arco não é uma coisa tão inovadora. Mas a forma como Makoto Yukimura constrói a sua história de maneira tão complexa e coesa e deixa o seu personagem de lado chega até a ser um pouco cruel, sabe? Sério, a importância de Thorfinn na história é tão importante quanto a do personagem Orelha, que é o batedor do bando do Askeladd. E se você não sabe quem é o Orelha, esse é meu ponto. Mas claro que Thorfinn não é apenas um cão de caça do Askeladd que às vezes duela contra ele. Ele tem os seus momentos, pequenos, mas tem. E um deles é a complexidade que acaba se tornando o seu relacionamento com Askeladd. Uma prisão autoimposta que acaba tornando ele prisioneiro de seus anseios e desejos. O que, por passar alguns anos nela, acaba fazendo a visão dele por Askeladd mudando, vendo ele como um viking de valor. Apesar dele não verbalizar, as suas atitudes nem sempre são em troca de um duelo. Ele vai aos poucos, cada vez mais se esvaziando de cada ensinamento, de cada educação que ele teve na sua vida anterior, criando o que talvez é o pior sentimento nos humanos, a indiferença. Toda essa casca que o Thorfinn transformou foi apenas com um único objetivo: vingar a morte de seu pai. Ele arriscou tudo e no final
não conseguiu. Askeladd diz a ele as mesmas palavras que Thor disse sobre Vinland, mas as palavras, infelizmente, não alcançam o coração de Thorfinn. Ele agora está completamente vazio, pelo menos por agora. E como encerrar de maneira mais satisfatória um arco, mostrando que tudo o que nós e o Thorfinn passou nele é apenas o prólogo dessa história, e que, a partir de agora, será a verdadeira história de Vinland Saga que estaremos acompanhando. E será que o autor conseguiu alcançar um ápice tão alto quanto o que ele chegou nesse arco? Bom, eu não quero dar spoilers do futuro, mas digamos que o auge do Vinland Saga está muito longe do que a gente acabou de ver. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou fazer mais outros 3 vídeos sobre Vinland Saga para completar a minha análise do mangá. Não vou abordar o anime, tá? Talvez comentar aqui ou ali, mas os vídeos são análise do mangá. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sou o Iago, apenas um cara cheio de ideias vazias e esperando que abasteça com um pouco de conteúdo para vocês. Não deixem de curtir, se inscrever no canal e comentar. Comente as suas opiniões sobre o arco, sobre mim, sobre o vídeo, sobre a vida, o universo e tudo mais. A gente se vê numa próxima e tchau!